A gente acompanhou que muitos acordos são realizados entre as partes, antes mesmo de o caso ser levado a julgamento. Mas, quando isso não é possível, o processo segue o trâmite normal. Nesse caso, se a pessoa não concordar com uma decisão, ela pode recorrer às chamadas turmas recursais. Isso vale para todas as regiões do país, inclusive para as mais afastadas, em que a viagem de barco para chegar até uma subseção pode durar até 3 dias. Acompanhe. Um jeitinho diferente de cada povo, de cada terra. Em um país tão grande, as particularidades nos traçados do mapa brasileiro se estendem ao Poder Judiciário. Nossa jurisdição é bem atípica porque a maioria deles fala outro idioma, a maioria fala o dialeto ticuna, né, que é a etnia mais presente naquela região. Então nós temos essa diferença de tratamento cultural, étnico, e isso é determinante para desde o atendimento dessa pessoa quando chega à sede da justiça até o curso do processo, as comunicações processuais. Lá longe, bem distante do centro-sul do país, na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, Tabatinga. A Justiça Federal lá tem uma grande demanda da população ribeirinha, da população indígena, porque essa região da Tríplice Fronteira é a região mais populosa do Alto Solimões, não é a região da Amazônia mais oriental que é mais populosa. E daí nós temos uma demanda grande envolvendo os benefícios rurais. Para ir de Manaus para Tabatinga, a viagem de barco dura 3 dias. De avião são quase 2 horas. Mas seja atravessando o rio, cortando o céu ou no transporte terrestre, a justiça chega e está em movimento, inclusive com alguns mutirões realizados na tentativa de reduzir o volume de processos. Neste ano já foram feitos em 9 estados do país. Em Roraima, o índice de acordos chegou a 94%. O juizado especial itinerante vai de ônibus, onde não existe fórum. No próprio Distrito Federal, por exemplo, o percurso do trabalho segue entre as regiões administrativas. Existem juizados cíveis, criminais e até de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os criminais, por exemplo, funcionam para infrações de menor potencial ofensivo, com pena máxima de até 2 anos, que pode ser até convertida em penas alternativas. São serviços oferecidos em lugares comuns até pra gente, como aqui no aeroporto, por exemplo, e até no meio da rua, no trânsito, numa grande van. É o serviço de atendimento de trânsito que pode ser acionado por telefone. O acordo entre motoristas que se envolvem em uma colisão, por exemplo, pode ser feito aqui mesmo. Já na hora de viajar, se a sua mala for furtada, extraviada ou violada, tem juizado especial aqui no aeroporto que analisa também casos de atraso e cancelamentos de voos, overbooking. Você encontra esse serviço no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, em Minas Gerais, em São Paulo e em Brasília. Parece simples até agora, mas você já parou para pensar no que acontece quando alguém discorda de uma decisão judicial? O cidadão tem o direito de recorrer, está na Constituição. Mas até esse tipo de processo nos juizados especiais federais é peculiar. Ele vem parar aqui, na chamada turma recursal. Fisicamente pode até parecer um tribunal, mas não é exatamente assim que funciona. As turmas recursais são um órgão, né, de recursal de 2º grau dos juizados especiais federais. As turmas recursais não são um tribunal, não são. Eles integram a estrutura do próprio 1º grau de jurisdição. É um colegiado formado por juízes de 1º grau. Quando as turmas recursais divergem na decisão, o recurso segue para as turmas regionais de uniformização, para tornar única a interpretação da lei federal. Permanece a discordância ainda? Segue então para a turma nacional de uniformização. Quando esta decisão de uma turma recursal, ela diverge da decisão de uma outra turma recursal, há então uma colidência de entendimentos. Então, se essa colidência, esse conflito é entre turmas de uma mesma região da Justiça Federal, há a possibilidade de um recurso para uniformizar esse entendimento, junto a uma turma regional de uniformização. Cada um dos 5 tribunais regionais federais tem uma turma regional de uniformização. Se essa divergência entre turmas recursais, ela se dá entre turmas que pertencem a tribunais diversos de uma das 5 regiões, então busca-se uma uniformização deste entendimento, agora não mais junto perante uma turma regional, mas sim junto a uma turma nacional de uniformização.
O objetivo é resolver tudo na Justiça Especial Federal. Caso isso não aconteça, o recurso pode seguir para o Supremo Tribunal Federal. Mas cerca de 80% dos casos julgados são encerrados por aqui mesmo. Agora fica a pergunta, por que a atuação dos juízes especiais não pode ocorrer em todo o judiciário brasileiro? A resposta é tão lógica quanto o raciocínio do próprio funcionamento do sistema. A própria lei, ela engessa essa competência dos juizados. E tem que ser assim, porque se essa competência é ampliada, os juizados amanhã serão como são as varas federais ordinárias, ou seja, há processo de mais, juiz de menos. A questão matemática, a conta não fecha.